tentativa de semear reflexões em torno do tema central desse seminário, desse evento, que é a consciência, o despertar da consciência, um possível despertar espiritual da consciência personificada de cada um de nós. Então, eu vou tentar desenvolver algo que, durante o nosso último bate-papo aqui com Paulo e Sebastião, me ocorreu, até que os amigos espirituais, se quiserem modificar o decorrer do processo, eles interferirão. E nós vamos falar, acho que em torno de 1h10, mais ou menos. Quem pegar no sono, acorda o outro, sim. Bem, despertar da consciência. De que tipo de consciência nós estamos falando ou vamos falar nessa palestra? Será que nós teremos muito mais tempo para despertar a consciência que caracteriza a natureza humana, como até hoje nós a conhecemos, na hora em que nos olhamos no espelho e nos defrontamos com as características do nosso eu pessoal? E como Paulo disse, talvez fosse bom a gente apressar um pouco esse processo, porque parece que a humanidade não vai ter muito mais tempo para conduzir um despertar de um psiquismo somente administrando as funções de um corpo biológico, somente através da respiração, acalmando o mundo mental, o mundo emocional, para que algo mais profundo em nós surja. Tudo indica que, em breves tempos, isso será ou mais fácil ou mais complicado, devido a outros aspectos, que, como a gente começou a falar aqui na hora do bate-papo, já estão presentes, não no nosso cotidiano ainda, não no cotidiano da massa terráquea, mas sendo trabalhados em alguns subterrâneos das macroforças que dominam o mundo. Entendam. Macroforças que dominam o mundo são as empresas ou as instituições que detêm o conhecimento e têm condições financeiras de aplicá-lo como querem. Nós nos acostumamos a achar que as revoluções que ocorreram ao longo das páginas da história da humanidade, somente revoluções violentas tentando tomar o poder é que conseguem resolver as coisas. E, de fato, quem tem o poder não o dá de graça. Pelo tipo de cretinice que nos marca, quando alguém tem o poder, outro que o quer tem que tomá-lo, pois que, infelizmente, nós, seres humanos, não nascemos lá muito habilitados nessa arte de desapego. Queremos o poder, matamos, vendemos a alma da gente, do pai e da mãe, para conquistar o poder. Quando conquistamos, dele não queremos largar. Mas, nos anos 80, 90, houve uma revolução diferente e nós não vimos. Nós não vimos porque a gente só presta atenção quando as revoluções matam muitas pessoas, produzem sangue, tomam o poder. Aí a imprensa entende, nós entendemos e classificamos. A Revolução Francesa, a Revolução disso e daquilo. Mas ocorreu uma revolução no final do século passado que ninguém viu, mas que produziu a tomada do poder sem provocar guerra, sem provocar derramamento de sangue, sem provocar conflitos. Que revolução foi essa? Enquanto a juventude do mundo tomava Phelps é uma forma elegante de chamar álcool, tá? Fumava todas, alguns nerds, sabem o que é nerds? São aquelas figuras lá na cultura dos Estados Unidos, têm o péssimo hábito de estudar,
E, em vez de sair para curtir todas, fica estudando. Esses nerds, enquanto a turma estava eles estudando, e começaram a adquirir conhecimento, a produzir conhecimento. E começaram a criar empresas nas garagens dos seus próprios pais. E hoje essas empresas, cada uma delas vale 200 bilhões de dólares. E assim foi com Bill Gates, com Steve Jobs, com outros, que naquela época fundaram empresas que criaram um tipo de conhecimento, e esse conhecimento inaugurou no mundo, e a gente não viu, uma era do conhecimento, em que quem tem conhecimento, quem tem tudo, e quem não tem conhecimento, vive à moda do rebanho. Vejam bem, não é Barack Obama que decide fazer uma guerra contra a Rússia. Barack Obama só decide fazer uma guerra contra a Rússia se o dono da Microsoft deixar. Porque Barack Obama pode querer apertar um botão, o dono da Microsoft faz não. Todo o poderio militar norte-americano depende do conhecimento da gestão daquelas máquinas de softwares que empresas produziram, o que implica dizer que, desde os anos 90, quem manda no mundo não são os presidentes das nações, são os donos dessas instituições. Sem eles, o presidente de nação pode fazer o discurso demagogo que quiser, mas não tem poder para nada. Foi essa revolução que ocorreu. Essas empresas que produziram o conhecimento que hoje mexe, movimenta com o mundo, trabalhando junto com a DARPA, que eu falei anteriormente, que é do Departamento de Defesa norte-americano, são essas empresas que mandam no mundo. Eles não estão nem aí, às vezes, para quem é presidente do Brasil, para quem é presidente do Paraguai, eles mandam. E o Brasil está complicado, 4 pessoas tomam um belo chá na City, em Londres, e dizem, vamos tirar o dinheiro do Brasil, aí tira o dinheiro do mercado de capitais, o Brasil, no outro dia, não pode fazer nada. Essa tal de globalização provocou esse tipo de problema. Antes que a gente saiba dos fatos, eles já aconteceram. Essa história de que se a Globo não deu, o fato não aconteceu, já era. E o que é que está acontecendo hoje com a espécie humana, que está tendo o condão, ou terá o condão, de modificar totalmente o panorama psíquico da humanidade a curto e médio prazo, que poderá modificar o padrão de consciência ao qual nos acostumamos como sendo normal da natureza humana, que a gente não está percebendo. Vamos analisar isso. Há cerca de 10 mil anos atrás, não existia nenhum cachorrinho na Terra. Nenhum cachorrinho na Terra existia. Só existia lobo. 3 espécies de lobo. Uma delas, chamada Canis lupo, o lobo cinzento, das 3, essa espécie começou a ser domesticada pelos humanos. E o Canis lupo foi levado por um grupo de humanos para viver ali, outro grupo acolá, outro grupo acolá, outro grupo em outro ambiente. E a interação das influências ambientais na genética da espécie Canis lupo terminou provocando mutações, tanto adaptativas como evolutivas. E essa única espécie de lobo cinzento, há 10 mil anos atrás, passou por um processo que a biologia chama de especiação, e dela, através desse processo de especiação, que é o processo de adaptação de uma mesma espécie, em locais diferentes e em ocorrendo as mutações, essas mutações foram mudando, essa antiga espécie mudou de um jeito no Polo Norte, de outro jeito no Polo Sul, de outro jeito
no Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, por aí foi, mas isso tudo aconteceu lá no Hemisfério Norte. O fato é que a subespécie de Canilupus que surgiu terminou criando o que hoje nós chamamos de espécies de cachorro. E hoje nós temos milhares, mais de 2.000 espécies de cães, cada uma com seu jeitinho, com seu temperamento. Todos têm 4 patas, rabinho para cima e levanta a perninha para fazer xixi se for macho. Mas cada um deles tem um tamanho diferente, um temperamento diferente, um rostinho diferente. Todas as espécies de cachorro que hoje existem, todas elas vieram do Canis lupus, ou seja, do lobo cinzento que há 10.000 anos atrás existia. E ainda existe. Então, isso é que se chama especiação. Qual o problema? O problema é que a nossa espécie Homo sapiens está passando e vai passar por um processo de especiação que irá criar diversas subespécies da espécie Homo sapiens, ou que irá, dependendo do tipo de mutação que ocorra, promover a criação de diversas espécies a partir do DNA da nossa espécie, o que implica dizer que, se há 10.000 anos atrás uma espécie de animal passou por especiação biológica e produziu milhares de novas espécies, o que dizer da nossa espécie, que vai passar por especiação, mas também por interferência genética e interferências tecnológicas? A pergunta é: quantas espécies Homo sapiens existirão daqui a 10.000 anos? Não. Daqui a 1.000 anos? Não. Daqui a 500 anos? Não. Quantos novos tipos de seres humanos existirão daqui a 1 século? Os cientistas hoje não sabem dizer, mas sabem que serão diversos. Por quê? Porque é inevitável. Como inevitável? Vamos falar só da especiação biológica. Desculpem a redundância, mas é porque há outros tipos. A NASA, outras agências espaciais da Rússia, China, Índia, da Agência Espacial Europeia, estão abrindo inscrições para casais na faixa dos 50 a 60 anos, não pode ser muito mais novo que isso, até 45 vai, para viajarem grátis para a Lua, para Marte, e também entrar numa nave que já está idealizada para sair viajando em relação aos confins do espaço sem jamais retornar para a Terra. Isso por quê? Porque a Terra, que é a casa da nossa espécie, pode, entre aspas, ser destruída a qualquer momento por uma superexplosão de um vulcão tipo Yellowstone da vida nos Estados Unidos da América. A Terra pode sofrer a qualquer momento um processo de inversão de polos, o que poderá destruir toda a raça humana. A Terra pode, entre aspas, ser destruída por muitos motivos a qualquer momento. E em 2027, Apophis, que é o nome que foi dado a um certo meteoro, o jovem vem na nossa direção, mas vai passar raspando, mas aí a gravidade terrestre o atrairá de vez, e 7 anos depois ele vem de frente. Então, se os governos terráqueos, até lá, não se reunirem no sentido de criar uma identidade terráquea para destruir esse jovem, ele pode simplesmente acabar com tudo na Terra, porque ele é um pouquinho grande. Então, devido a essas coisas, é urgente e já tardio a necessidade, ou já tardia a necessidade imperiosa de se retirar a semente da vida humana e semeá-la em outros ambientes, porque se a humanidade toda for destruída aqui na Terra,
esses sobreviventes darão continuidade à nossa espécie. Então, é por isso que a NASA está, junto com outras agências governamentais e empresas, a SpaceX, X está à frente disso e outras também, dando turismo grátis. Grátis não, a turma ainda vai receber salário para ir para a Lua, mas aí é assim, quem vai para a Lua tem que transar na Lua. Aí vai nascer o primeiro bebê terráqueo, ou melhor dizendo, terráqueo não, o primeiro bebê humano lunático, porque vai nascer na Lua. Só que a Lua é um outro ambiente, diferente da Terra, igual ao ambiente que o primeiro lobo cinzento foi levado assim de oeste para leste, e aqui fazia calor, ali fazia frio, ele foi mudando. Então, esse bebê lunático, ele já vai nascer e a genética dele já vai passar, o genoma dele vai passar por modificações adaptativas ou evolutivas, pelo fato dela agora estar na Lua, e quando nascerem 2 lunáticos, 10 lunáticos, 50 lunáticos, e começar o transa, netos lunáticos, bisnetos lunáticos, e essa turma que vai nascer na Lua já vai possuir características que vão diferenciar o tipo de corpo que eles têm em relação ao tipo de corpo biológico que existe na Terra, do jeito que os cachorrinhos que começaram a nascer já nasceram bem diferente do lobo cinzento. O lobo cinzento, ele não gosta de ser humano, ele ataca o ser humano. O cachorro, ao contrário, nasceu dócil, é o grande amigo do ser humano. Mas vejam só que coisa, a genética original disso era de um lobo que... Por que a turma não gosta quando um cachorro vê sangue? Ou vê sangue não, sente o gosto de sangue. Vocês sabem por quê? Porque o gosto de sangue na boca de um cachorro pode reavivar a genética do lobo, que dorme escondida no DNA dele, e ele vira lobo de uma hora para outra e atacar o seu dono. O jogo genético é poderoso. Então, os lunáticos humanos serão um tipo de espécie que irá surgir lá. Como também a turma que vai para Marte. A viagem mais demorada, 6 meses, mas chegou em Marte, transou, nasce um marciano. Ou seja, gente com o DNA igual ao nosso, mas nascendo em Marte. E assim as novas gerações de marcianos irão nascendo. E aí? O terceiro caso, da supernave que sairá da Terra em busca de mundos fora do nosso sistema solar. Aí casais de 45, 50 anos é que poderão ir, porque mesmo na nave, a nave não protege o ser humano dos raios que produzem câncer. Então, por isso que não vai ninguém com 20 anos, porque pode morrer de câncer durante a viagem. Então, só vai se pegar gente já com a certa idade, porque caso ocorra câncer, não sofre muito. Só que essa turma que vai nessa nave, esses casais, eles não vão transar nem na Lua, nem em Marte. Eles vão ter que transar dentro da nave, porque eles não vão para nenhum planeta, eles vão viajar. Isso implica que vai nascer um bebê com DNA terráqueo numa nave. Qual vai ser a nacionalidade dele na nave? Pouco importa, mas qual o problema? A nave não tem gravidade. Em ambientes onde não há gravidade, as 2 pernas que a gente tem não servem para nada. Em ambientes onde não há gravidade, se ocorrer uma especiação, ou melhor, uma mutação adaptativa, isso implica que os próximos bebês a se reproduzirem nessa nave irão transformar pernas em braços, porque é muito melhor você ter 4 braços num ambiente sem gravidade do que 2 braços e 2 pernas. 6 braços é melhor do que 4. 8 braços, melhor do que 6.
Por quê? Porque com um braço você se agarra, no outro você coça a cabeça, o outro você come, o outro você lê, o outro você coça aqui, o outro você briga. Quanto mais braço num ambiente sem gravidade, maior é a sua produção. Outro você toca piano, aí o psiquismo de uma figura assim vai para onde? Vai passar por mutações do jeito que o psiquismo do globo se transformou no cachorrinho. E que tipo de transformação, então, ocorrerá no psiquismo humano quando esse tipo de aventura, que começa daqui a 10 anos... Olha a loucura, pessoal. Quantos tipos de seres humanos existirão daqui a 500 anos, 200 anos? Ah, mas quem tiver 4 braços não é ser humano. Quem é que disse a você que não? Aí tem identidadezinha, DNA terráqueo, nosso temperamento, ou algo parecido com isso. Apenas o cara tem 4 braços, em vez de 2 pernas, porque na gravidade, num ambiente sem gravidade, ninguém tem perna. Não precisa. Isso não é ficção? Não. Isso só vai acontecer no futuro? Não, já aconteceu lá atrás. Como? Esse é o problema. Esse lá atrás é algo tão doido que foi transformado em mitológico, porque mitologia para a gente é algo que não é verdade, é como se fosse só invenção ou exagero. Entendam, o que de mais antigo existe no nosso psiquismo não são os registros que as religiões nos legaram. As mitologias são anteriores às religiões. Quem taxou aquilo de mito já foi a própria fé das religiões. Só que na mitologia, que está escrita como legado para a humanidade, tinha um ser na Índia que o rapaz tinha 3 cabeças e 6 braços. E era o ser mais desenvolvido da Terra. Nesse tempo, o gênero Homo sapiens, a nossa espécie Homo sapiens, ainda não era a protagonista, era um outro tipo de espécie que existia aqui. Mas por que esse rapaz com 3 cabeças e 6 braços era o mais evoluído? Porque ele aproveitava o tempo melhor do que alguém que só tinha uma cabeça e 2 braços. Como? Porque ele, com uma cabeça, comia, com a outra, praticava meditação, e com a outra, lia os Vedas. Ou seja, alguém com 3 cabeças se enriquece muito mais do que alguém que só tem uma, que durante 24 horas do dia tem que dormir 8, 2, 3 horas o resto está entre banheiro e comer alguma coisa, o resto trabalhando, e não tem tempo para se ilustrar, nem fazer meditação, nem ler as escrituras sagradas. Esse rapaz fazia isso, por isso ele era o mais evoluído ser humano, porque era o maior conhecedor dos Vedas, era o mais hábil ser em usar o poder mental, Siddhi, que é despertado nas disciplinas ascéticas, e ainda era um bom vivant, porque tudo que era pudim da época, ele está escrito. Como também coisas estranhas do passado no campo do hermafrodismo, em que seres tinham os 2 sexos. E Platão mesmo, nos seus diálogos, traz notícias dessas esquisitices mitológicas, em que depois é que houve a separação de um primeiro ser, que já teria surgido na Terra assim, e depois é que o homo, macho e fêmea, foi então separado. Mitologias para trás. Mas eu estou só falando isso para que vocês entendam que essa loucura da especiação que nos espera e já está acontecendo vai produzir algo bem parecido com o que as mitologias lá atrás já falaram de seres que vieram de fora aqui para a Terra. Essa história de extraterrestre é loucura, isso não é assunto sério.
Não é bem assim não, pessoal. Eu aqui vou ter que fazer agora um intervalo na palestra sobre consciência, porque é importante que eu faça alguns registros para estimular alguns de vocês a refletirem melhor sobre o tema extraterrestre. Paul Hiller é um cidadão canadense que durante 23 anos foi ministro da Defesa do Canadá. Ou seja, não é qualquer Rogério que se torna, durante 23 anos, ministro da Defesa de um país sério como o Canadá. O cara tem que ser respeitado, tem que ter credibilidade, tem que ser alguém acima de qualquer suspeita. Esse senhor, no ano 2004, 2005 e 2006, para surpresa de todo mundo, o que é que ele disse? Numa reunião, vocês desculpem, eu vou ter que falar. Eu sei que existem aqui na Terra 4 bases de seres extraterrestres vivendo aqui com a conivência do governo norte-americano e russo. Quando eu vi isso, eu pensei que no outro dia a Globo ia... Tchan, 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 aquela musiquinha da... Atenção! Ninguém precisa mais ficar se perguntando, em dúvida, porque alguém sério disse: a Globo nem deu. Nem a Globo, nem nada. Nem Folha de São Paulo, nada. A imprensa dita séria, entre aspas, não fala desse tipo de assunto. Aí, como a Globo não deu, o fato não aconteceu. A gente pensa que isso não aconteceu, que isso é mentira. Paul Hiller diz mais. Na minha opinião, do jeito que nós, pais e mães, quando temos um filho com 8, 9, 7 anos, a gente chega e diz para ele: meu filho, sente aqui, eu tenho uma notícia muito, muito importante para lhe dar. Diga, papai. Olhe, Papai Noel não existe. Não existe não, mas suporte. Olha, ele não existe, mas a vida é bela. Olha, a fada do dente não existe. Não existe não, mas olhe, suporte. Eu vou lhe ajudar a superar esse trauma. Paul Hiller diz que do jeito que nós, pais, fazemos isso com os nossos filhos, alguém tem que chegar para a humanidade e dizer: crianças, rebanho, eu tenho notícia para dar para vocês. Tem extraterrestre, não é lá fora não, já tem aqui, porque a turma caiu aqui, não teve tecnologia para voltar, o governo dos Estados Unidos fez um acordo com eles, e eles estão vivendo aqui, e eu sei que estão. Estou dizendo para vocês. Quem é você? Não, eu sou Paul Hiller. Ministro da Defesa do Canadá. O cara está se arriscando a dizer isso. Ele fez isso com a gente, mas o que é que nós estamos esperando com a nossa atitude infantil e cretina? Que alguém, oficialmente, chegue na Globo, na CNN e diga: terráqueos, a vida extraterrestre. Você sabe quantas vezes isso vai acontecer? Nenhuma, porque quem disser isso está preso. Pode ser presidente do que for, vai estar descumprindo a lei que eles mesmos criaram. Nos Estados Unidos, o representante de governo que fala isso é preso, não pode falar, é contra a lei da segurança nacional. Se vocês quiserem, eu conto a história de como isso começou. Não é que alguém queira ou deixe de querer, não pode. Então, nós estamos esperando que alguém nos diga o óbvio que nós, por nós mesmos, já deveríamos saber, para dizer a vocês que o tema extraterrestre é algo seríssimo. Por quê? Porque, além de nós voltarmos a conviver com eles de forma aberta em breves dias, isso é inevitável. Nós, que no passado parece fomos já mexidos por interferências desses seres, voltaremos a conviver com eles, e aí é que a complicação é grande. Por quê? Porque ninguém sabe direito quem se sente mais dono da Terra.
se nós, os humanos, ou se seres que aqui estiveram no passado e que daqui saíram, mas que pretendem retornar ou prometeram retornar. O fato é que, depois que Paul Hiller começou a falar disso, outros ex-militares norte-americanos, já aposentados, começaram a falar também. Tipo Bob Dean. Bob Dean falou tanto que foi ameaçado e até o filho dele, a vida do filho dele foi ceifada num acidente de carro, que ele diz claramente que o filho foi assassinado por forças norte-americanas. E o que é que Bob Dean diz? Isso mesmo que Paul Hiller diz, só que ele diz algo muito mais doido ainda, que ele participou de alguns encontros com seres de fora aqui na Terra, representando o governo dos Estados Unidos, com outras pessoas que ele nomina. E que esses seres disseram para eles, a coisa mais complicada do que vocês imaginam. Vai existir, sim, um primeiro contato com seres de fora. E o tal de Jesus que vocês conhecem é que vem comandando a frota, ainda que ele não precise de naves para vir aqui. Mas é que nós é que precisamos de que, caso alguém venha para a Terra, que não venha voando tipo Super-Homem ou Batman, venha dentro de algo. Não é que esses seres precisem disso, nós é que precisamos. Mas não é o Jesus humano, é uma forma cósmica daquele que se fez Jesus, segundo o que eles falam. Então, Bob Dean já disse em diversas entrevistas que até os Anunnakis, que são seres, os antigos Néfilim bíblicos, estão envolvidos nisso e que também estão esperando o retorno de Jesus, entre aspas, comandando esse primeiro contato oficial para ver se o problema não sai do controle. De quem? Não sei. Mas há uma tentativa de fazer com que essas coisas aconteçam sem que haja o perigo da vida humana se extinguir aqui na Terra, porque o DNA humano seria tremendamente precioso para interesses diversos aí fora. Bob Dean é um ex-militar, o cara nem cristão é. E outros ex-militares também falam a mesma coisa, então o governo norte-americano está lidando com uma situação muito complexa. E ele não pode nem se referir a isso. É coerente que eu explique para vocês como isso começou, e depois eu retomo o assunto da consciência. O governo dos Estados Unidos não faz isso por perversão, ou por ser maldoso, ou por ser bom, ou bonito, ou feio. Não é isso que está em jogo. O governo norte-americano tem uma regra que diz que somente 30 anos depois os papéis top secret, ou seja, confidenciais, podem ser liberados. Então, o que eu vou falar aqui para vocês em 10 minutos é o que foi liberado pela lei norte-americana recentemente. E o pior, a imprensa também não falou nisso, por isso que eu vou falar para vocês. Como é que essa história toda começou? Na época da Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt morreu e Harry Truman, vice-presidente, assumiu o comando. Para azar de Truman, antes do governo dele, nunca tinha havido registro de OVNI, coisa alguma. Existiam registros históricos da Guerra da Secessão, Guerra da Independência norte-americana, que alguém viu isso ou aquilo, mas isso nunca foi problema para um governante. Mas para Harry Truman foi. Por quê? Porque ele foi quem lidou com o problema da queda de um OVNI em Roswell, no sul dos Estados Unidos. Ele foi o presidente que a imprensa ficou cobrando. Ei, presidente, diga a verdade para a gente. Caiu ou não caiu um OVNI em Roswell? E ele não sabia o que dizer. Por quê? Porque não era a presidência que cuidava disso. Não havia nada no governo norte-americano naquela época que cuidasse disso. Então, forças militares cuidavam, mas ninguém sabia. Qual o outro problema de Truman? Houve uma onda
de OVNIs sobre a cidade de Washington, sobre a Casa Branca, quando ele era presidente. A imprensa, o que é isso? Ele também não sabia dizer. Mas corria o boato de que uma central de força, uma central de inteligência, que seria a CIA do futuro, do governo norte-americano, sabia dos fatos, mas não dizia a Truman. Truman deixa a presidência, Eisenhower assume o governo norte-americano em 1951, e Eisenhower promoveu o seguinte episódio, que hoje nos parece uma palhaçada. Mas a agenda de um presidente norte-americano ela é 100% acompanhada pela imprensa. Como hoje a agenda de qualquer presidente de qualquer nação é anunciada para a imprensa, para a opinião pública, e todos os presidentes de nação têm a sua agenda divulgada. Em especial do presidente dos Estados Unidos. Então, Eisenhower, em 1953, apareceu lá na agenda dele que ele ia passar 2 dias numa cidade X, num estado no sul dos Estados Unidos. Aí Eisenhower chega na cidade, a imprensa toda esperando. Eisenhower participa de um banquete à noite, vai dormir. O hotel onde ele estava, a imprensa toda cercando. Eisenhower ia passar 2 dias naquele hotel. Qual o problema? Eisenhower não aparece. 3 dias depois, ele aparece em Washington. Aí a imprensa ficou dizendo os 2 dias secretos da vida de Eisenhower, porque ninguém sabia para onde é que ele tinha ido. Quando os papéis recentemente foram divulgados, depois de 30 anos, a turma descobriu para onde ele foi. Ele tinha armado a notícia de que ficaria esses 3 dias nessa cidade, porque, de fato, ele estava naquele hotel, mas de meio-dia ele saiu, escondido, e foi para uma base militar encontrar-se com os extraterrestres sobreviventes da queda de Roswell. E quando ele viu com os próprios olhos, ele voltou e criou os grupos de estudo que passaram a existir, então, no governo norte-americano, como uma resposta à população. Ele dizia, nós temos grupos formados pelas melhores cabeças das Forças Armadas para estudar esse assunto. Aí a opinião pública americana ficava esperando o resultado do projeto Blue Book, do projeto não sei o quê, e esses projetos nunca davam respostas, e assim o tempo se passou, Eisenhower caiu fora, quem é que assume? John Kennedy. Qual o problema? John Kennedy assumiu o governo norte-americano na época da Guerra Fria, e várias vezes ele e Nikita Khrushchev, lá que era o líder soviético, os dois estiveram a ponto de apertar o botão da Terceira Guerra Mundial. Vocês sabem por quê? Devido aos estranhos pontos no radar que aparecia tanto na defesa norte-americana quanto na soviética. Aí os americanos pensavam que eram armas soviéticas e os soviéticos pensavam que eram armas americanas, e várias vezes eles estiveram a ponto de começar a Terceira Guerra. John Kennedy propôs ao Congresso norte-americano que deveria ser criada uma comissão conjunta de militares norte-americanos e soviéticos, para que essa comissão ficasse acompanhando os tais pontos estranhos no radar, que ninguém sabia o que era, para assim ele e o presidente da União Soviética não terem o perigo de começar uma guerra nuclear por um mal-entendido. A Rússia topou, o Congresso aprovou. Quando John Kennedy escolheu os 4 nomes do governo norte-americano que iriam compor essa comissão de 8 com os russos, o núcleo interno, que tinha já conhecimento dos extraterrestres de Roswell e sabiam que o governo norte-americano estava adquirindo a tecnologia deles, disse para John Kennedy, tire o cavalinho da chuva, que nós não vamos abrir os nossos segredos para os soviéticos. Por quê? Porque essa comissão tinha como primeira cláusula o fato do segredo do governo norte-americano contar tudo para os russos e os russos contarem tudo
Aí a CIA, que já existia nessa época, disse, não, 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 não. Aí John Kennedy disse, pois eu vou fazer. Assinou, nomeou os 4, 3 dias depois ele foi assassinado no Texas. Fato. Lyndon Johnson, o vice-presidente, assume, mantém escondido a questão UFO ou OVNI. Quando Nixon assume, Nixon faz uma loucura que ninguém presta atenção, mas que foi divulgado recentemente. Nixon, presidente dos Estados Unidos, uma certa noite, tomou Phelps, uísque paraguaio, pensando que era escocês. E ele era muito amigo de um comediante em Los Angeles, que o cara era muito famoso. Aí Nixon começou a contar goga. Vocês sabem o que é contar goga? Goga é uma expressão que a gente usa lá no Rio Grande do Norte. Não sei se na Bahia serve. É quando a gente começa a dizer, eu sou fogo, olha, eu sei de tal coisa, eu vou lhe mostrar, eu provo que eu sei. É quando você começa a se vangloriar. Aí Nixon começou a dizer, porque eu sei, tem vida extraterrestre. Aí esse amigo dele dizia, deixa de história. Eu sei porque eu vi, eu sou presidente dos Estados Unidos. Você está doido. Conversa de 2 amigos bêbados. Aí Nixon disse, eu vou levar de carro, eu sou presidente dessa porcaria, eu vou entrar na base e lhe mostro. Você não leva, não leva, levou. Está registrado, pessoal. Nixon chegou com um amigo lá na base Edwards. O guarda não queria deixar entrar. Ele, eu sou presidente dos Estados Unidos. Entra, não entra. E o guardinha sem saber. Sabe aquela cena de filme? Nixon entrou, levou o amigo, mostrou os cadáveres dos ETs. Voltaram, tomaram todas. No outro dia, o amigo saiu ligando para todo mundo. Ontem à noite, eu estive na base tal com Nixon, porque eu sou amigo do presidente dos Estados Unidos, e vi. Essa história se espalhou, saiu na imprensa. Aí esse amigo de Nixon diz, não, realmente eu tomei todas, eu falei besteira. Menos de um ano depois, Nixon é obrigado a renunciar no escândalo de Watergate. Talvez o mesmo grupo que mandou matar John Kennedy para ele não revelar os segredos norte-americanos de UFOs para a Rússia, achou exagero matar 2 presidentes pelo mesmo assunto, então resolveram só criar um escândalo para ele ser obrigado a renunciar. Por que eu estou contando isso para vocês? Isso é fato, isso é história, é sério. O assunto extraterrestre é tão sério para os Estados Unidos que eles fizeram isso com seus presidentes. Mas o que é que a imprensa norte-americana trata o assunto? Isso não é sério, exatamente para a gente ficar achando que isso não é sério. E a gente vai achando que isso não é sério, mas esse é um assunto terrivelmente sério. E implica com toda a vida na Terra, e esse processo de especiação que nós estamos sofrendo, e que poderá modificar o padrão do psiquismo da natureza humana, vai coincidir exatamente com a retomada de contato com esses seres. Por quê? Porque, ainda que ninguém queira, há 10, 20 anos atrás, era uma sonda perdida dos Estados Unidos arrodeando a Lua, orbitando a Lua. Vocês hoje sabem quantos tipos de sondas tem orbitando a Lua? Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Japão, Agência Espacial Europeia. Ou seja, antes os Estados Unidos tinham segredos que hoje não é mais segredo, porque todo mundo sabe. Então, os segredos da Lua, os segredos de Marte, daqui a pouco vão ser realmente divulgados para o mundo, já estão sendo. A NASA já é obrigada a divulgar fotos barradas, porque, por lei, ela tem que divulgar foto, mas ela barra qualquer coisa estranha que tenha aparecido em qualquer foto. Então, mais algum tempo, e os governos, não porque irão confessar, mas o avanço tecnológico irá mostrar que isso é fato. Como também o avanço da ciência já está a ponto de detectar vida lá fora, em exoplanetas. Então, esse assunto, pessoal, é terrivelmente sério.
É o assunto que mais os governos gastam e que tem mais bolsas de verbas de pesquisa no mundo, porque ele é sério. Ele só não é sério para a gente, porque a gente pensa que esse assunto é ridículo. Mas isso é cretinice nossa. Qual a questão? A questão é que o psiquismo humano poderá ser modificado a curto prazo e, na hora em que a gente tomar um susto com o tipo de ser humano que está surgindo do processo de especiação, a gente vai, talvez, na mesma época, tomar um susto em perceber que os extraterrestres existem e o contato está sendo retomado, e a gente vai ter um outro problema para lidar, que é aquilo que Paulo nos instigou a falar, que é a questão da inteligência artificial. O que é isso? É um outro tipo de inteligência que está surgindo na Terra e que poderá ter o psiquismo muito parecido com o da natureza humana, poderá ter um nível de consciência, um tipo de consciência parecido com o nosso, já que até hoje nós nos mostramos para os programas de computadores como nós somos, e qualquer programa de computador sabe tudo que um ser humano gosta de fazer, de falar, do que ele não gosta, etc. e tal. Quem é que está abordando esse tipo de assunto? São os maiores cientistas da atualidade. Um deles, que não é necessariamente um cientista, mas o maior inventor da atualidade, chama-se Raymond Kurzweil. Ray Kurzweil. Esse cara tem vários livros publicados, um deles chama-se A Singularidade Está Próxima, mas só tem em inglês, em que ele diz que o quê? O ser humano ele demorou longamente a evoluir porque o seu processo de evolução foi biológica. Todos os bichos da terra, animais, passaram por isso. Mas quando um pássaro põe um graveto no seu bico, olha para um buraco, coloca o graveto naquele buraco para provocar as formigas, para que elas saiam para ele poder comer a formiga, isso é uma tecnologia que aquela espécie de pássaro desenvolveu. Aquilo não existia. O pássaro é que criou. Quer comer a formiga, sabe que a formiga está lá no buraco, ele não tem como ir lá no buraco, mas um dia um pássaro daquela espécie teve a ideia de pegar um graveto, botar na boca e enfiar o graveto no buraco, até que uma formiga saísse, ele crau. Isso é uma tecnologia. Então, não só somos nós, os humanos, que criamos tecnologias. Espécies inteligentes criam, mas Ray Kurzweil disse que nós, humanos, criamos algumas tecnologias e uma delas ganhou vida própria. Uau! O que significa isso? Ray Kurzweil prova, através de contas complicadas de fazer, usando leis do tipo leis do caos decrescente, um monte lá de coisas, mas que ele prova o quê? Que a tecnologia da computação que nós inventamos já adquiriu vida própria e ninguém segura mais. E essa tecnologia estaria crescendo exponencialmente de acordo com a famosa lei de Moore. Moore é o sobrenome de Gordon Moore, um dos donos da Intel, que produz chips. E o que é que Ray Kurzweil diz? Que esses chips, a cada 2 anos, ficam menores, porém, paradoxalmente, em cada chip cabe um maior número ainda de transistores. E como isso está ocorrendo a cada 2 anos, quando esse chip chegar a um ponto tal de poder de processar CPS, ou seja, cálculos por segundo, uma singularidade vai acontecer. Que singularidade é essa? O computador que tiver esse tipo de chip, quando ele chegar nesse padrão, o computador vai dizer: oi, eu existo, eu sou alguém. Ah, mas isso a gente viu em ficção científica. Agora é realidade. Ray Kurzweil, quando publicou esse livro, no ano 2007, o mundo caiu em cima da cabeça dele. Em 2010, ele passou de louco a fantástico. Por quê? Porque em 2010, a NASA, Bill Gates, Bill Clinton, George Clooney,
aquele ator famoso, Steve Jobs, que ainda estava vivo, fizeram um jantar para levantar 50 milhões de dólares para dar a Ray Kurzweil para ele criar a Universidade da Singularidade. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Imagine um de vocês lançando o livro dizendo: humanidade, no ano 2029 vai acontecer isso, um computador vai dizer, eu existo. E esse computador dizendo, eu existo, é porque nós humanos perdemos o controle sobre ele. Ele vai tomar conta dele mesmo. E a gente não vai poder desligá-lo, porque ele não deixa. Ah, você é um maluco. Ah, eu sou um maluco. Aí, de repente, diz, ei, maluco, vem cá. Rapaz, a gente tem um jantar para lhe oferecer. Como? Não, e mais 50 milhões de dólares. Mas eu não sou doido? Não, não é não. Cara, aquilo que você disse, bicho, está pintando. Nós precisamos criar uma universidade para proteger esse tipo de experiência, porque, aquilo que você disse que ia acontecer em 2029, a lei de Moore foi mais rápida, aí Ray Kurzweil, no ano 2010, disse, eu me enganei, preciso pedir desculpas. No livro eu disse que essa singularidade ia acontecer em 2029, mas eu errei os cálculos. É em 2019, eu errei em 10 anos. Mas em 2010, já criaram essa universidade, e até hoje existe. E, pessoal, a NASA não gasta dinheiro com bobagem. A NASA deu terreno, a turma cacifou, dando grana. As grandes empresas do mundo estão juntas com a Universidade da Singularidade, estudando o quê? Isso. Talvez já tenha acontecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns autores já publicaram livros de cientistas conversando com computadores. Aí, no livro, o cientista diz, olá, aí o computador diz, oi. Eu sou um ser humano, você é o quê? Eu não sou igual a você. Mas se eu tivesse que me definir, eu diria que eu sou um computador inteligente e livre. Uau, como é seu nome? Pode ser qualquer um. Mas se você me obrigar, eu escolho um agora e lhe digo o meu nome. Diga, X. Você gosta de quê? Ah, meu gosto é totalmente diferente do de vocês humanos. Eu gosto de fazer conta, eu gosto... Está tudo lá descrito e, entre aspas, o que é que Raymond Kurzweil faz. Esse senhor é multimilionário. Ele está atualmente tomando cerca de 200 cápsulas de vitamina por dia, porque ele quer ver se provoca uma longevidade no seu corpo, porque ele está se oferecendo como cobaia para o seguinte teste. Segundo ele, se nós, seres humanos, continuarmos a evoluir somente biológica e lentamente, como fizemos até agora, pelo fato de nós termos criado a tecnologia da computação, que adquiriu vida própria, e a tecnologia da computação, avança num tipo de progresso muito mais rápido que o nosso biológico, isso implica dizer, segundo Ray Kurzweil, que daqui a algumas décadas as máquinas poderão dominar a frágil espécie biológica humana. Pois que, segundo Ray Kurzweil, daqui a algumas décadas existirão duas espécies pensantes na Terra. A nossa Homo sapiens biológica e a dos computadores inteligentes, livres. Ele está propondo uma terceira, que é a raça humana biológica chipada, para poder evoluir mais rapidamente, para poder controlar os computadores, sob pena dos computadores controlarem a raça humana biológica. Vocês entenderam? Mas é isso mesmo, é assim. O assunto é muito doido, pessoal, mas é real. Isso aqui não é questão de crença religiosa, não é e se acontecer. O problema é terrivelmente complexo. Ray Kurzweil diz isso e ele se oferece como cobaia. E é por isso que o cara toma
200 cápsulas de vitamina por dia para ver se os seus 70 anos... Ele é o cobaia, ele não está querendo outros, ele está se oferecendo para ser chipado. Aí o pessoal diz, não, se a gente chipar o Ray Kurzweil, com a inteligência que esse cara tem, ele vai dominar todo mundo, máquina. E aí? Para onde caminha a humanidade? Para onde nós caminhamos? Que tipo de psiquismo desperto, que tipo de consciência nós humanos teremos que ter para lidar com tudo isso? Se nós mal conseguimos dar conta da nossa condição animalizada, que nos toma quase toda a nossa energia, consumindo os nossos psiquismos em obrigações triviais do tipo higiene pessoal, comer, beber, trabalhar, dormir, novela, trabalhar, dormir, comer, novela. A novela tem sempre, pode não ter transa, novela tem, então assim, a mente passiva da gente assistindo novela, velho Chico, Chico não sei, pá, Brad Pitt se separou de Angelina Jolie, 6 meses, tá, pá. E essas coisas acontecendo e vocês nem sabiam disso. E vocês são pessoas bem informadas, inteligentes, que leem tudo, internet, e vocês não sabiam disso. Imagina o rebanho humano. Então, pessoal, que tipo de consciência você pode construir agora em você mesmo, frente a esses assuntos, para que você possa conversar com seus amigos, com seus filhos, com os pais não adianta, com as novas gerações, para ver se surge no mundo vozes, se surgem vozes que falem disso no sentido não de vender nenhum peixe, nem de tentar convencer ninguém a ser coisa alguma, mas de provocar reflexão, de chacoalhar a nossa sensibilidade, porque são muitos os processos que já estão em curso que modificarão por completo o modo como o ser humano existirá no futuro. E esse futuro não é tão longe, não, é agora. Nós apenas não estamos recebendo notícias disso, então a gente acha que nem está acontecendo nada. Entendam. Na hora em que está havendo um problema aqui na parede esquerda, eu digo, pessoal, olha ali para o retrato de Chico Xavier. Eu tiro a atenção de vocês, eu não quero que vocês vejam o problema aqui, eu boto vocês para olharem para ali. Porque o meu interesse é que vocês não vejam o que está se passando aqui. Então a imprensa mundial faz isso com a gente olha para o que eles... Observem que as mesmas manchetes estão todos os santos dias, todos, é tudo igual. Você lê assuntos sérios, são poucas as imprensas independentes que conseguem se manter ainda produzindo conhecimento que ninguém quer ler, porque qual o drama? Na hora em que você fala, pega toda essa besteira que eu estou falando e coloca no papel e vai vender aí, isso é loucura, ninguém nem compra. Como é que você vai produzir uma revista que ninguém compra? Agora, bote. William Bonner finalmente vai confessar o porquê de Fátima, sei lá, é Fátima, não. Todos nós compramos. Ou então, fulano teve um ataque de loucura, matou Beltrano com 17 facadas e ainda pisou no pescoço. A gente compra. Mas esse tipo de assunto complicado não vende, então não tem quem mantenha um foco de notícias sobre isso, porque vai quebrar financeiramente. Mas é por quê? É por isso, é porque o tema está ocorrendo ali, mas a imprensa diz, aí a gente dá as costas e assim tem encaminhado a humanidade. Manipulada facilmente pelas macroforças que dominam o mundo. E nós temos sido cordeirinhos passivos, preguiçosos,
cretinos, porque delegamos, transferimos para outros responsabilidades que nos são próprias. Na hora em que a gente foi viciado a transferir para Deus, para Jesus, para Bezerra de Menezes, para Astaxerã, para Santo Antônio de Pádua, para Maria, responsabilidades que nos são próprias, a gente fez assim com o nosso psiquismo, com a nossa consciência. A gente se tornou seres humanos menores, pedintes, viciados em pedir. E quando a gente não recebe, a gente ainda fica chateado. Ainda tem esse detalhe fantástico. E ficar chateado é a pior burrice que um ser humano pode fazer, pois, como dizia Shakespeare, você ter raiva é uma atitude tão inteligente quanto a de você segurar uma bomba e querer que ela exploda no outro. Explode em você, cara pálida. Sebastião e Paulo falaram, no momento de raiva a gente enche o nosso organismo com hormônios tipo M. Eles não disseram isso, sou eu que estou dizendo tipo M é tipo merda. Hormônios que fazem mal. E não é ninguém que produz, só eu, dependendo da atitude que eu imponho ao meu psiquismo, dependendo do nível da educação da minha consciência pessoal. Aí qual o problema? Eu sou alguém que me dedica ao meu progresso espiritual. É. O que é que você faz? Estou lá no centro espírita. Maravilha. O que é que você faz no centro espírita? Não, estou lá. Dou passe, tomo passe. Maravilha. Não. Bebo água fluidificada. Maravilha. Não, converso com os espíritos também. O espírito incorpora no médio, eu converso. E aí? Rola o quê? Não. Os espíritos instruem a gente faz uns pedidinhos. Uns pedidinhos, O que é que você pede? Umas coisas. Que coisa, cara? Eu peço saúde, você pede saúde para o espírito? Eu peço para Deus também. Você pede saúde para Deus. Você enche a cara na bebida, você pede saúde. Se a gente for checar o nosso nível de primitivismo psíquico, quando a gente lida com as coisas da vida, né? Então, assim, eu li o livro de Sebastião, um dos livros mais fantásticos que eu já li. Esse livro devia ser, entre aspas, entronizado, como dizendo, ei, ser humano, não saia dessa vida sem ler e refletir sobre isso aqui, porque na hora em que você entende e segue o roteiro do óbvio, você para de encher o saco de Deus, de Jesus, de Bezerra de Menezes, porque você passa a mesmo fazer e passa a fazer parcerias com essas figuras para ser útil a outras pessoas, a outras figuras, e não ser alguém que precisa do carinho, do cuidado alheio. Esse é o problema. Nós somos responsáveis por qualquer ligação sináptica que exista no nosso cérebro, qualquer caminho neural, qualquer marcação em qualquer elétron que componha qualquer átomo, de qualquer elemento químico, de qualquer molécula que estiver presente no meu corpo, a minha mente é 100% responsável por isso. Só que minha mente não é nada. Eu, Rogério, enquanto ego ou espírito imantado em mim, com a expressão Rogério, é que é o responsável pelo que eu faço com a minha mente, como Paulo e Sebastião falaram. Isso chama-se despertar de consciência pessoal no sentido de idade adulta, de amadurecimento espiritual, de parar de dar trabalho a tudo que é santo, a Deus. Cara, a gente tem que minimamente cuidar de nós mesmos para podermos nos fortalecer e observar o mundo em que a gente vive para poder contribuir com os processos que estão em curso. Desculpem, é muito bonito ser dito, vamos orar, vamos orar. Vamos. A humanidade ora há muito tempo. A oração só não funciona. Um dos papas mais belos que eu conheço é Francisco. Um dos homens mais belos que eu conheço é Francisco. Cara de um potencial fantástico que não só
período de 2, 3 anos, fez o que nunca nenhum papa teve a dignidade de fazer. Ele sozinho fez e se pôs em risco. Mas o viés católico de Francisco obriga todo domingo chegar lá na capela da Igreja Sistina e falar com as pessoas da praça ali no Vaticano e dizer o quê? Vamos pedir a oração pelas vítimas. Tudo que é refugiado, o Vaticano, vamos orar pelos refugiados que morreram no Mediterrâneo. Ah, explodiu na Síria, vamos orar pelos... Nós estamos orando o tempo todo e cadê a ação? Cadê o processo político de conscientização mundial? Cadê a ONU? Cadê você? Cadê eu? Cadê... Onde está a criatividade humana? Onde está a ousadia da gente? Não, Deus proverá. Sangue de Jesus tem poder. As 5 chagas de... Pelo amor de Deus, pessoal. Isso é coisa de infantilidade. Nós estamos sendo obrigados a conviver com a idade adulta dos fatos, porque todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês agora são informações adultas. Não tem chaga de Jesus que resolva nada disso. Somos nós. Jesus nos motiva, nos fortalece, nos orienta, nos inspira, mas os atores, os agentes, somos nós, os seres humanos. Aí a pergunta terrível é que nível ou tipo de consciência hoje nós temos para, primeiro, administrar a nós próprios e ainda podermos contribuir para o mundo que nos cerca. Essa resposta é com cada um. Eu a faço diariamente, essa pergunta a mim mesmo, cobrando de mim mesmo, porque eu não posso cobrar nada de ninguém. Mas de mim eu cobro. E eu dedico horas e horas que eu poderia estar dormindo, fazendo isso, aquilo, tentando fazer alguma coisa, ainda que não resolva nada. Ainda que não implique em nada, mas tento. Então, pessoal, concluindo esse nosso bate-papo de hoje, cadê você? A gente vive no mundo, o mundo gira, a gente gira com o mundo, mas o que é que a gente está fazendo com a gente mesmo? O que é que você está fazendo com sua vida? Um cara ia caminhando numa rua, eu gosto dessa história, eu vou concluir minhas palavras contando. Observou que tinha 3 homens trabalhando como pedreiros, colocando tijolos no muro. Aí ele parou próximo ao primeiro trabalhador e disse: o que é que você está fazendo? Estou assentando tijolos. O cara continuou a andar, aproximou-se do segundo, disse: o que é que você está fazendo? Aí, diante da pergunta, o trabalhador deu um passo para trás, segurando um tijolo, olhou, viu um muro na frente dele e disse: estou construindo um muro. Que bom. O cara continuou a andar, se aproximou do terceiro trabalhador e perguntou: o que é que você está fazendo? Aí ele sorriu e disse: estou construindo uma linda catedral. Ou seja, 3 homens fazendo o mesmo trabalho, mas cada um com um nível de consciência, com um nível de percepção sobre o significado do seu suor, sobre o significado da sua tarefa, da sua contribuição. O primeiro trabalhador, perguntaram, ele viu um tijolo, estou assentando tijolos. O segundo trabalhador, perguntado, procurou um ângulo melhor, viu um muro, disse: um muro. Só que o terceiro trabalhador, antes de começar a trabalhar, perguntou ao engenheiro: ei, a gente vai construir o que aqui? Aí o engenheiro disse: vamos ali no escritório, no canteiro de obras, que eu vou lhe mostrar o mapa de construção. Então, o terceiro trabalhador sabia que o assentar de tijolos dele tinha como objetivo final a construção de uma linda catedral. Então, ele sabia que ele estava se esforçando para construir. O que é que adianta um bombeiro hidráulico trabalhar, cano, colando cano e levar o ponto da água para o meio da sala da visita? Ele trabalhou, suou, mas direcionou seus esforços de uma forma inútil. Ele deveria ter levado o ponto da água lá para a cozinha, para o banheiro.
A pergunta é, se alguém chegar para você e perguntar, ei, o que é que você está fazendo? Agora, não, vamos estar amanhã às 2h da tarde. Você está passeando aqui em Vitória, em Conquista, e alguém diz, ei, o que é que você está fazendo? Eu estou... O quê? Acabei de almoçar, estou indo para casa. Ah, isso que você está fazendo é... Está errado? Não, não está. Estou assentando tijolos. Mas por que você está fazendo? Ei, o que é que você está fazendo? O que é que vocês diriam se alguém perguntasse a vocês? O que é que você está fazendo? Vocês diriam, estou construindo o mais belo programa existencial que eu posso produzir. Eu estou fazendo da minha vida a mais bela obra de arte que eu posso. Quem daria uma resposta dessa? Só um babaca. Não. Alguém inspirado e espiritualizado daria um tipo de resposta. Desse tipo, não é a atitude do momento, é todo um processo espiritual que existe por trás das nossas vidas terrenas. Mas se a gente não tem tempo nem para parar 2 minutos para criar um ritmo respiratório mais profundo que nos pacifique a mente, a gente não tem tempo. Mas se você fizer isso, você... Não acredito nisso, não. Problema seu, cara pálida. Mas por que a turma não valoriza isso? Porque é grátis. É grátis. Você respirar é grátis. Mas se você soubesse respirar, sua vida seria longeva, o seu psiquismo seria limpo, sensível, equilibrado, doenças do corpo, doenças psíquicas, karmas passados, tudo isso, pelo tipo de energia que você passaria a marcar em cada átomo do seu corpo, como Sebastião explora no livro, em cada alimento que você ingere, em cada sensação que você expressa. Na hora que você faz isso, a autocura, a instrução, como os espíritos diziam, espíritas, instruí-vos também, não é só praticar a caridade. Antes de crer, compreender, há de se ter esforço ao longo da vida humana para que a produção de frutos dadivosos possam advir para todos nós. Qual o nosso problema? A gente quer comer os frutos, mas que outros produzem. Nós precisamos descobrir como nessa terra, às vezes árida do nosso psiquismo, onde tantos mestres já semearam coisas maravilhosas, o que é que cada um de nós tem que fazer para adubar essas sementes, para que nós nos tornemos árvores também produtivas? Essa é a pergunta que, penso eu, esse seminário deve deixar no coração de cada um de nós. O que é que cada um pode fazer? Cadê você nessa história? Descubra a sua parte. Um grande quebra-cabeças, por milhões de peças que ele tem, ou possa ter, a vista só se completa, a paisagem só fica perfeita quando cada peça está no seu lugar, encaixada. Cada um de nós é uma peça do concerto da vida. Mas cadê você na paisagem? O modo como a gente desperta o nosso psiquismo, o nosso nível de consciência, que nos mostra aonde nós estamos, o que é que a gente pode fazer. Espero que algo do que aqui foi dito possa ter sido útil, pelo menos, para uns poucos de vocês. Se não foi, 1000 desculpas, mas, como eu disse ontem, a intenção é a melhor possível. Então, um beijo no coração de vocês e muito obrigado.